Shalom a todos, que as bênçãos de Hashem, o Todo-Poderoso, possa estar sobre cada um de vós. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Hashem, aquilo que Ele tem para nós. O tema desta noite é uma pergunta que é feita desde Moshe. Desde a Torá já se questionava por que sofre o tzadik? Por que sofre o justo? Então nós vamos entender um pouquinho por que sofre o justo. Livro de Iov, um dos maiores exemplos do sofrimento de um justo. Jeremias 12:1 e 1 Kefa 2:20, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Fique atento, eu creio que serei bem objetivo, que será rápida a ministração. Se você estiver atento e ajudar, eu creio que vai ser mais rápido ainda. Ok? Vamos lá. Iov, livro de Jó. Se nós fôssemos pegar pelo livro mais antigo da Bíblia, nós estaríamos começando certo. Iov foi escrito antes de Bereshit, antes de Gênesis. É o livro mais antigo das Escrituras. Foi escrito por Moisés. Olha que interessante o início deste estudo, desta palestra. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Iov. Esse homem era, olha o que diz as Escrituras, irrepreensível e reto. Um cidadão que não pecava, ele lutava para não pecar, para não errar. Ele tinha a cautela, o cuidado de não deslizar nos mandamentos de Deus. Mas como assim? Se esse livro foi escrito antes de Bereshit, antes de Gênesis, como é que Jó obedecia aos mandamentos se nem existia ainda a Torá escrita? Acontece que esse homem era um tzadik, e a Bíblia não explica, não relata, isso é um segredo de Hashem, são mistérios que nós encontramos nas Escrituras. Mas ele sabia o que era errado, ele sabia que havia um Criador, o Eterno. Ele sabia o que era errado, o que era certo, o que era pecado e o que não era. Ele temia a Hashem. Então, mesmo antes de ter as Escrituras, esse homem provavelmente tinha a lei oral. Provavelmente ele conhecia o seu Criador, não é? E ninguém nasceu do vento. Automaticamente, todos vieram de Adão. Se esse homem, a história dele foi contada antes de Bereshit, provavelmente ele tinha que ter uma descendência do nosso patriarca Adão. E Adão tinha a lei oral na sua mente. Automaticamente ele transmitia para os seus filhos e para a sua geração. Então havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Iov. Esse homem era irrepreensível e reto. Ele temia a Deus e se afastava do mal. Como que alguém teme a Deus e se afasta do mal, se ele não tem uma Bíblia na mão para saber o que é o mal? Então esse homem tinha a Torá oral, que era a Torá transmitida de pai para filho, ok? Desde o nosso patriarca lá no Éden, no Gan Éden. Olha o que está escrito no capítulo 2, no versículo 7. Às vezes você se coloca na sua casa, no seu trabalho, dirigindo o seu carro, indo ou vindo do trabalho, ou para a escola, ou viajando. Tem momentos que você para,
no chuveiro, tomando seu banho, tem momento que você para e vem a seguinte questão na sua mente: eu não sou tão mal assim, por que eu sofro deste tanto? Por que eu sofro tanto? Por que eu padeço tantas necessidades? Por que eu passo tanto? Por que eu sou privado de tanta coisa? Por que eu sou cobrado de tantas coisas? Eu tenho certeza que pela cabeça de muitos que estão aqui nessa noite, daqueles que estão nos assistindo, já passou isso pela sua mente. Por que vem tanta cobrança sobre a minha vida? Não é possível que eu pequei desse tanto. Esse questionamento, ele é feito desde a criação do homem. E lá em Iov, capítulo 2, versículo 7, está escrito da seguinte forma: então, o adversário, mesmo se deparando com um homem que era irrepreensível e reto, diante de um homem que temia a Deus e se afastava do mal, lá no capítulo 2, versículo 7, nós nos deparamos com uma situação muito delicada, que as escrituras dizem o seguinte: então o adversário saiu da presença de Adonai. O adversário estava frente a frente com Hashem, o Criador. Frente a frente, para aqueles que conhecem as escrituras, sabem o que isso significa. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, ninguém jamais teve cara a cara com o Eterno. É uma maneira de expressão. Sair da presença é sair de diante da luz, da glória, da Shekhinah do Eterno. Ele podia estar milhões de anos-luz à frente, mas os anjos ouviam a voz dele, ouvem a voz dele. Mesmo os querubins que ficam debaixo do trono, os 4 querubins que voam debaixo do trono, não podem abrir os seus olhos e olhar para ele, porque a palavra nos relata que eles têm 6 asas, com 2 cobrem os pés, com 2 voam e com 2 tapam os olhos. Então veja só, o adversário saiu da presença. A presença é a glória de Deus. Ele saiu da presença de Deus e atacou Iov. E não foi um ataque simples. Você às vezes tem ataques que são na sua mente. Você acorda triste, angustiado, deprimido, infeliz. Tem dia que você acorda infeliz. Tem dia que você acorda com vontade de sumir desse planeta. Isso acontece com todos nós. Mas não foi o caso, esse não foi o ataque. O ataque a Iov foi muito além do que você está acostumado a ver, muito além do que você está acostumado a ser provado. O ataque a Iov, relatado aqui no versículo 7 do capítulo 2, a Bíblia, ela não entra em detalhes mínimos, mas ela é bem objetiva e bem direta. A palavra diz o seguinte: ele atacou Iov com horríveis feridas. Imagine feridas abertas, horríveis. A pele talvez se dissolvendo, a carne, a primeira parte da cutânea, primeira parte, segunda camada, terceira camada, nós temos 4 camadas de pele, já tinha sido corroída com essas chagas terríveis. E olha o que diz o final do versículo: ataca Iov com horríveis feridas, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Eu te pergunto, alguém terrivelmente atacado por chagas, esse terrível significa que só de tocar já doíam, eram insuportáveis, não tinha como dormir com tanta dor. Se ele foi atacado dos pés à cabeça, eu te pergunto, em pé doía? Sentado doía? Deitado doía? Não tinha posição para esse homem. Ele foi atacado terrivelmente dos pés à cabeça. E era um homem irrepreensível. Quem dera se alguns de nós tivéssemos o temor que tinha esse homem. Quem dera se algum de nós chegássemos perto da santidade que tinha Iov.
ele temia a Deus, ele afastava do mal, e era irrepreensível e reto. Aqui é muita coisa num versículo só. São muitos atributos a uma pessoa só. É muita moral para um homem só. Só que nós estamos falando das chagas. Nós estamos falando das feridas que tocaram ele dos pés à cabeça. Mas antes das feridas, os vendavais que foram soprados sobre a fazenda dele, e derrubou a casa onde estava a filha e os filhos, os homens, e todos morreram debaixo, soterrados. Antes das chagas, nós vemos que saqueadores levaram seus rebanhos. Ele foi saqueado. Era o homem mais rico daquela região onde ele vivia. Nós entramos para falar das feridas, não falamos de dinheiro. Às vezes você chora muito mais pelo dinheiro do que pela ferida. Mas Iov, quando chegou nas feridas, o dinheiro já tinha ido, o gado já tinha ido, as cabras, os camelos, os cordeiros, as ovelhas já tinham ido. A sua filha e os seus filhos já tinham morrido. A dor na mente desse homem, na alma dele, eu creio que era maior do que as chagas. Porque ele dá um relato em poucas palavras. Esse homem diz: aquilo que eu temia me ocorreu. E se você estudar a história desse homem, há um detalhe que demonstra porque ele disse essa frase: aquilo que eu temia me ocorreu. Ele via que os filhos eram muito festeiros, e que em qualquer momento poderia vir uma cobrança sobre esses filhos, que não temiam a Deus. Iov sacrificava animais sempre, fazendo sacrifícios a Hashem, pedindo cobertura sobre os seus filhos, para que nada lhes ocorresse. Quando ele diz: aquilo que eu mais temia me sobreveio, não adiantou os meus sacrifícios, não adiantou as minhas orações pela madrugada, as minhas intercessões pela minha filha, pelos meus meninos. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Se a Bíblia está dizendo que esse homem é reto, irrepreensível, perfeito, temia a Deus e se afastava do mal, e ele foi sujeito a uma provação desse nível, desse patamar, de uma dureza desse porte, nós estamos muito no lucro naquilo que nós sofremos. Temos dores? Sim. Padecemos? Sim. Temos enfermidades? Sim. Mas nada comparável com perder uma filha e os filhos num dia só. Num dia só perder todo o rebanho, e no mesmo dia ele ficar leproso, com feridas de chagas que sangravam pelo corpo todo. Sentou-se em cima das cinzas, coçava-se com cacos de telha de tanta dor. Um homem que não conseguia dormir. Aí o questionamento, por isso que vem desde Moshe, porque o próprio Moshe escreveu o livro de Iov. Por que sofre o justo? Vamos lá? Existe um conceito judaico chamado Benoni. Os rabinos dizem que é uma classe de pessoas. De repente você pode ser um Benoni. Vamos ver se você se enquadra dentro desse conceito rabínico. Mas se você não se enquadrar, é só para a nossa meditação. O Benoni, ele tem dentro de si, como temos todos nós. Todos temos isso. Nós temos o Yetzer Hará, e temos dentro de nós o Yetzer Tov. Temos aqui
a essência má e temos também a essência boa. Todos nós somos gerados com essas duas porções dentro de nós, o Yetzer Tov e o Yetzer Hara. Então os rabinos dizem que o Benoni, a diferença dele para alguns, para os demais, é que o Benoni está ativo dentro dele, tanto o Yetzer Tov como o Yetzer Hara, como está sobre qualquer um de nós. Mesmo assim ele consegue fazer uma distinção, não sendo seus atos metade bons e metade pecaminosos. Se você, segura aí que vai doer só um pouquinho. Se você tem dia que está lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, sorridente, é shalom da hora que acorda, shalom na hora que dorme, mas tem dia que você está o cão encarnado, reclama de tudo, já acorda blasfemando, reclamando da vida, briga com todos que aparecem na sua frente, automaticamente você não se enquadra no Benoni, porque você deixa tanto o Yetzer Hara trabalhar na tua vida, e tem dia que você deixa o Yetzer Tov. Tem dia que você está muito bom, muito boa, mas tem dia que você está terrível. Tem dia que você está tão chato, tão insuportável, que você é capaz de dizer, até para o teu espelho é capaz de você dizer, hoje eu não estou me aguentando. Tem alguns de vocês que surtam tanto que tomam até uns comprimidinhos e vai dormir, porque não aguenta nem a vocês mesmos. Quanto mais quem está perto de vocês. Os que tomam os comprimidinhos já está tudo rindo, né? Tudo se entregaram. Tá vendo? Por quê? O comprimidinho, eu acho que aqueles comprimidinhos lá que vocês tomam, aqueles tarja preta, aqueles acalmantes, devia chamar Yetzer Tov. Para que serve, doutor? Para matar o Yetzer Hara. Eu não fiz medicina, mas eu me sairia bem nesse negócio. Então, a casa que não vende, mas devia vender, caixas de Yetzer Tov. Só que eu acho que ia dar um lucro fabuloso. A gente ia construir outra bait. Então vamos lá. Então, não sendo seus atos metade bons e metade pecaminosos. As ações do Benoni estão perfeitamente em ordem. Como que o Benoni fica nervoso? Você chega perto do Benoni, ele está irado, ele está querendo subir as paredes, ele quer pegar um pela garganta. Aí você chega perto desse cidadão, diga para ele, shalom, ele vai olhar para você e vai dizer, shalom. Tá bem? Graças a Hashem. Mas ele consegue superar o Yetzer Hara. Com dificuldade, com luta, mas ele consegue transpor essa barreira. Então as ações do Benoni estão perfeitamente em ordem, em equilíbrio. É o que eu digo, quando você aprende a Torá, lute para manter a tua vida com equilíbrio. Não seja tão santo, porque a própria palavra diz, não queira ser tão justo, tão perfeito, que você não vai conseguir. Mas também não deprave, não arrebente tudo, não escandalize, ok? Então ele jamais vacilará. O que é vacilar? Você mora numa cidade. Você quer ver um vacilo que qualquer crente pode cometer, isso é terrível? Você está discutindo com seu cônjuge em casa, altera a voz. A vizinhança toda está escutando a discussão. Você está gerando um escândalo dentro da tua casa. Aí o vizinho, que está escutando a sua gritaria, fala assim para o cônjuge dele, crente igual esse, o inferno está cheio. Você acabou de gerar um escândalo no nome de Deus, de Hashem. Nós temos que ter equilíbrio. Até para discutir em casa,
tem que ter tom de voz. Eu posso até entrar numa discussão, mas eu raramente eu deixo o meu tom de voz se elevar. Eu mantenho o equilíbrio, porque o meu vizinho sabe que eu sou um líder congregacional. Ele não pode ouvir um grito meu. Manter o equilíbrio, jamais vacilará, nem mesmo em assuntos proibidos, de menor importância. O que é vacilar em assuntos proibidos de menor importância? É quando você está na rodinha de amigos, assando uma carninha e começa a falar bobagem. Contar histórias ilícitas, piadas imorais. Isso é vacilar. Que os seus ouvidos são sagrados. O que nós aprendemos ontem do Haye Sara? Que a menorá está no seu rosto. Os dois ouvidos, os dois orifícios do nariz, a boca e os dois olhos são os 7 candeeiros da menorá. Se você tem o candeeiro no seu rosto, na sua face, os ouvidos têm que ser sagrados, não pode ouvir qualquer coisa. Não pode ficar ouvindo porcaria, imundícia, fofoca. Seus olhos não podem ficar enxergando qualquer coisa, são sagrados. A sua boca não pode proferir qualquer coisa, ela é sagrada. Você não pode cheirar qualquer coisa. Mas o que o senhor está dizendo com cheirar qualquer coisa? Vou dar um exemplo simples, prático, básico. Está andando pela rua, se passar uma moça perfumada, conforme o cidadão, até pode ser crente. Mas na hora que o cheiro passa, filho, o cara já... rapaz... Foi no cheiro, não foi no vácuo. Entendeu? Até o cheiro gera pecado. O cheiro gera desejo. Olha, isso é não vacilar em assuntos proibidos, de menor importância. Isso faz a diferença na vida daquele que serve a Hashem. Olha que detalhe importante, olha que coisa fantástica. Mas nós estamos falando porque que sofre o justo. Eu estou te explicando que essas quebras de conceitos, se você vive praticando o Yetzer Tov e o Yetzer Hará, você vai sofrer mais do que o normal. Sofrer, já vamos sofrer mesmo. Todos nós sofreremos. Está escrito, de uma forma ou de outra, psicologicamente, ou é pela saúde, fisicamente, emocionalmente, matrimonialmente, financeiramente. De alguma forma nós somos perseguidos, nós temos sofrimentos. Mas quanto menos você vacilar, quanto menos você deixar esquivar o teu pé, escorregar o teu pé, menos maldições vão ser atraídas para a sua vida. Mas se alguém estiver assistindo esse vídeo e fala, não, mas depois que Cristo veio e morreu na cruz, nós estamos livres de toda maldição. Uma questão interpretativa de texto, errôneo. Cristo realmente perdoa os teus pecados, isso é indiscutível. O sangue vertido no madeiro realmente é suficiente para te perdoar os pecados, isso também é indiscutível. Não é desse assunto que eu estou tratando. Eu estou tratando aqui de Gálatas, onde diz as Escrituras que aquilo que semeares, certamente colherás. Então perdão você tem toda hora, mas colheita não é neutralizada. A semente lançada, ela não é arrancada do solo. A semente lançada vai nascer, vai brotar, vai crescer e vai frutificar. Você vai colher. Essa é uma lei universal. Não importa a placa da sua denominação. Ok? Então ele diz, nem mesmo em assuntos proibidos de menor importância, tenta cumprir todas as leis, as mitzvot, que são cabíveis a eles. Ok? Se você é um judeu circuncidado, existe uma gama, uma lista de mitzvot que você tem que cumprir.
Se você é um goi, não tem o DNA e você é um judeu de coração, que é o que eu ensino nessa casa, nós temos uma outra lista de mitzvot para serem cumpridas. E muitas você cumpre por amor, ainda que não são cabíveis a você, ainda que os rabinos dizem que você não tem que cumpri-las, você as cumpre por amor. E diz assim a última linha aqui desse texto: mesmo aquelas que são difíceis de desempenhar. Então tem leis que não são para nós, mas você fala, eu quero guardar essa. É difícil de eu desempenhar, mas eu vou lutar para guardar. Então, não perca teu tempo, lute, batalhe, se esforce. Vamos lá, partir para o final. Eclesiastes capítulo 7, versículo 15, diz assim o Senhor: olha o que diz o sábio: vi de tudo durante minha fútil existência. Salomão, Shlomo, ele sempre usa esse termo, aprenda com ele. A nossa vida é passageira e fútil, você não leva nada daqui. Se você tem um esposo que você é doente por ele, morre de ciúmes por ele, apaixonado até a morte por ele, se você morrer, ele vai estar com uma namorada daqui 30, 40 dias, 60, 90, 120. E antes de 2020 terminar, ele já está casado. E você está no túmulo. Você não leva nada. Não leva nada. As escrituras estão dizendo que aquilo que você conquista, o carro que você trabalha dia e noite para comprar, a casa que você trabalha dia e noite para conquistar, assim que você tombar no seu túmulo, a sua família vai disputar o bem. Eles vão gastar do jeito que querem. Aquilo que você suou, trabalhou dia e noite, eles vão gastar da forma que bem entenderem. É isso que o sábio Salomão está dizendo. Vi de tudo durante minha vida fútil de existência. Não se apegue muito às coisas materiais. Não adianta você se apegar, porque na eternidade vai ser cobrado de você naquilo que você se apegou. Conforme aquilo que você se apega demais, se você ama demais seu carro, se você ama demais aquilo que é demais, que é ultrapassado, fora do limite humano, fora do normal, se torna idolatria. Aquilo entrou no seu coração, tomou espaço no seu coração, se tornou uma idolatria. Existem pessoas boas que perecem em sua retidão. Boas é reto, é perfeito, é justo, mas ele perece. Olha o que disse esse homem, o mais sábio que já esteve na terra: existem os perversos, que vivem muito apesar de sua ruindade. Você olha o cidadão, ele é um incircunciso, é mau, não faz nada para ninguém, é um avarento. Existem centenas de homens assim, mulheres assim, que não amam nada, não amam ninguém, amam o dinheiro, amam as coisas e os bens materiais. Quando você mais precisa, quando você mais necessita, se é dinheiro, ele não tem dó de te cobrar um valor exorbitante. Se você passou uma dificuldade e quer pagar o cidadão parceladamente, ele quer te esfolar, arrancar tudo que você tem. É mal. Mas você vê a hora que ele entra no carro dele, é uma melhor caminhonete, é a mais cara do mercado. O rancho dele é melhor, a chácara dele é a melhor. Aí você se pergunta, como que esse cidadão mau não tem piedade, compaixão para com ninguém? Como que esse homem vive bem? Como que ele tem tantas posses? Isso já passou às vezes pelo seu coração, pelo meu? Por que que sofre o justo? E o ímpio aparentemente não tem sofrimento. Vamos lá. Yirmiyahu
livro de Jeremias, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Adonai, olha, o profeta está indignado. Ele diz para Deus: eu vou te questionar. Se eu puder, eu vou apertar o Senhor no questionamento. Eu não posso. Não é cabível a minha pequenez te afrontar com uma pergunta. Mas, Adonai, ainda que tenhas o direito, se eu disputasse contigo, se eu pudesse combater com o Senhor, se eu pudesse discutir contigo, Criador, desejaria debater com o Senhor um assunto, alguns pontos da justiça. Se eu pudesse discutir contigo, não é cabível a mim, eu não posso, mas se eu pudesse, eu queria discutir com o Senhor, Criador, alguns pontos da justiça. Ele diz assim, para finalizar: porque os ímpios prosperam? Porque os traidores têm sucesso? E eu que pelejo, trabalho, sou fiel, sou um tzadik, sou um justo, sou um profeta seu, por que que eu não desfruto dos mesmos bens, do mesmo gozo, da mesma alegria que desfruta o mal, o ímpio, o traidor? Por que que eles têm mais sucesso do que aqueles que te servem, dos justos? Por que, Senhor? Se eu pudesse, eu debateria contigo esse tema, o tema da justiça, da tua justiça. Olha o que o profeta disse, mas com muita cautela e com muito respeito ao Criador. Ele disse: se eu pudesse, ainda que eu tenha o direito, se eu tivesse o direito, se eu pudesse te questionar, eu queria saber por que o ímpio prospera. Por que os maiores, os mais milionários, os mais ricos, não têm compaixão, não têm piedade pelos mais pobres? Por que não dividem o seu patrimônio, o seu império com os mais necessitados? Porque quanto mais tem, menos dão e menos distribuem. Esse é o questionamento. E permanece a pergunta: por que sofre o justo? Olha que interessante, livro de Bereshit, uma passagem muito conhecida. E aqui eu vou te dar um outro parâmetro do assunto. Bereshit capítulo 37, versículo 3 diz assim: E Israel, aqui é o homem, o pai das 12 tribos, um homem chamado Israel, amava Yosef, o filho mais novo, o filho da sua velhice. Israel amava mais Yosef do que os outros filhos, pois era o filho da sua velhice. E fez para ele uma kitanet passin, fez para ele uma capa especial. O pai, se ele ou mandou a serva confeccionar, não sei, não procurei saber, mas confeccionou para o seu filho mais novo uma capa colorida, que nenhum dos filhos tinham. Seus irmãos retrucaram. Ora, era o garoto. Esse menino estava com 19 anos, quando o pai fez a capa para ele. 17, 19. Eu acho que até tem na Bíblia aí a idade dele. Tem nas escrituras. Seus irmãos retrucaram, porque ele contou para os seus irmãos que Deus havia lhe dado um sonho, que ele reinaria, que ele governaria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais unção Deus te der, escuta isso aqui, quanto mais poder Deus te der, quanto mais unção o Senhor te der, quanto mais dons espirituais o Eterno te der, mais os seus irmãos vão te odiar. Se alguém desconfiar que você tem um pouco de conhecimento,
vão se levantar contra você. Vocês podem ver aí pelas redes sociais. Se eu fizer qualquer comentário, qualquer pastor de Franca pode comentar, mas se eu entrar com um comentário, eles já bombardeiam, já levanta 3, 4, 5 pastores. Mas eles podem falar o que eles quiserem nas postagens deles. Mas se o Rocha Marco Antônio falar qualquer coisa, por quê? Por que atinge? Por que atacam? Por quê? Por quê? Por que a luz incomoda tanto? A luz da palavra incomoda tanto? Por quê? Então, os irmãos retrucaram, não são irmãos? Hã? Não são? Os demais pastores aí das outras igrejas não são nossos irmãos? E por que eles retrucam? Por que brigam? Por que discutem? Por que querem bater de frente? Sim, com certeza você será o nosso rei. Começaram a zombar do irmão mais novo. Você fará o grande trabalho de mandar em nós. Olha eles zombando. Zombando do jovem, do caçula, do mais novo. Agora olha a última frase do versículo. Olha como a Bíblia expressa a última parte do versículo. E eles passaram a odiá-lo ainda para odiar ainda mais, é porque já odiava. Quanto mais santo, porque sofre o justo. Quanto mais correto, quanto mais perfeito você procurar ser, quanto mais dentro da palavra você procurar ser, quanto mais trabalho na igreja você procurar fazer. Eu falo para as meninas: vocês sobem aqui para cantar? Prepara, vai levantar guerra. Você sobe aqui para ministrar a palavra? Se prepare, vai levantar um exército contra você, físico e espiritual. Você quer trabalhar em algum departamento da casa? Vão te perseguir. Isso está escrito, é profético, é real. Passaram a odiar mais do que já odiavam. Agora, o que um cidadão, um jovem, um garoto de 19 anos podia fazer para eles? Ah, mas o senhor está pulando a parte que ele ia lá e quando via os irmãos aprontando, vinha e entregava para o pai. Tá? Se os irmãos estivessem trabalhando certinho, não tinha o que ele entregar para o pai. É a terceirização. É o crente da nossa geração. Odiavam ele, porque ele dizia para o pai as falcatruas que eles estavam fazendo lá no pasto. Aí eles ficavam irados com ele. Mas por que ficava irado com o menino? Quem estava errando? Era o menino ou era eles? Podia até dizer que eram os dois, porque os meninos também não podiam entregar os irmãos. Mas quem erra não pode cobrar o outro de ter errado. Como se eu estou em pecado, vou cobrar você do seu pecado? Estou no mesmo nível que você, no mesmo patamar. Mas eles odiavam ele. Odiavam a tal ponto que fizeram uma reunião para lançar esse menino numa cisterna seca. Lançaram ele lá dentro do buraco. Eles iam deixá-lo lá. Iam embora, voltar para casa. Eles iam matá-lo. Olha o tamanho do ódio. Iam matar o irmão mais novo. Pensa. A regra da vida é o mais velho proteger o mais novo, não é assim? Os irmãos mais velhos protegeram o mais novo. Aqui inverteram, jogaram ele na cova. Lá na cisterna seca, no poço seco. Mas como Deus tem providência para tudo, vinha passando uma comitiva de mercadores. E os irmãos se atentaram e disseram: vamos vender ele. Para que nós vamos jogar fora esse menino? Arranca o menino do poço e vende para esses nômades que estavam descendo para o Egito. Os nômades pagam, eles sacrificam uma ovelha, os irmãos dele, embanham de sangue a capa do irmão, levam para o pai e dizem para Israel: o seu filho mais novo foi morto por um animal selvagem.
lamentamos. Só que tem um detalhe: ele foi vendido como escravo no Egito, passou a ser escravo no Egito, ficou acho que 10 anos na prisão. Eu falei 10 anos, não falei 10 dias. Porque sofre o justo. Quando esse menino está na prisão, o Eterno dá a ele uma revelação divina. Ele entrega para um outro preso que está com ele. Ele leva para dentro do palácio de Faraó a revelação. E Faraó manda chamar esse menino preso, o escravo preso. Resumindo a conversa, o justo, um tzadik, um menino que tinha um chamado e uma promessa de Hashem, sofreu barbaridade. Foi humilhado, desprezado, vendido como escravo. Mas tem uma passagem no final dessa história que é fabulosa. O Senhor diz assim para mim, diz para você: ainda que você sendo um tzadik, você sofra. Ainda que você sendo um tzadik, teus irmãos te lancem no poço seco. Ainda que você sendo um justo, os teus irmãos desejem a tua morte. Eu digo para ti, reverto o teu quadro quando eu bem quiser, e posso transformar aquele que é escravo em governador do Egito. Porque ele não voltou atrás, ele não negou o teu Deus, ele manteve reto e irrepreensível. Assim como Jó, depois de toda a perda, depois de toda a enfermidade, manteve irrepreensível e reto. O Senhor dá ordem aos seus anjos nos céus e diz: devolva 4 vezes mais, se possível for, a Iov, porque ele manteve reto e irrepreensível. Então não tem inferno, não tem potestade, não tem anjo, não tem sopro contaminado, não tem anjos caídos que possam derrotar, ainda que você sendo um tzadik, te lance na sepultura, antes que Deus cumpra aquilo que tem chamado na tua vida, antes que cumpra o chamado dele na tua vida. Beshan Yeshua HaMashiach. Não é lindo? Você pode sofrer, mas a promessa nunca vai cair por terra. Você pode ser perseguido, injuriado, odiado, até a morte, mas Deus nunca vai tirar a promessa de cima de você, de sobre você. E vamos partir para o final. 1 Pedro 2:20, está escrito: pois, pare e analisa agora, reflexão, introspectiva, vai, lança para dentro de você agora esse versículo. Que crédito há em suportar o castigo merecido? Que crédito há por ter feito algo errado? Se você está sofrendo porque você andou fazendo uma porção de coisa errada, que mérito tem nisso? Você está sofrendo porque você lançou sementes podres no solo, você pecou, você escandalizou a obra, você cometeu erros que não podiam ser cometidos. Que mérito tem? Que crédito tem você dizer que está padecendo? Você está simplesmente pagando seus erros. Que mérito tem? Que crédito tem? Por ter feito algo errado? Mas, escuta isso que lindo. Mas se você faz uma introspectiva, olha para dentro de você e não acha nada grave, você não consegue localizar nenhum erro grave, nenhum escândalo, e você está padecendo cobranças, você está suportando provações, aí esse versículo é para você, que está escrito da seguinte forma: se você suportar a punição, mesmo tendo feito o que é correto, você está lutando para ter uma vida correta, mas você está sendo punido. Mas se você
suportar a punição, mesmo tendo feito o que é correto, Deus olhará para isso com favor. Você não tem noção do que significa essa frase? O Senhor está dizendo assim no campo espiritual: meu servo, minha serva está sendo cobrada, está passando pela prova de fogo, mas não deve isso. Essa cobrança ele não deve, ela não deve. Então eu vou olhar para ele e para ela com favor. Eu vou abençoá-los, multiplicar a bênção sobre a vida deles. Porque você está sendo cobrado sem dever. É o que está dizendo aqui. Lá no versículo 21, 22, diz assim: de fato, é para isso que vocês foram chamados, para serem testados, quer devam ou não. Eu vou testar vocês, porque a vida eterna não é de graça. Você tem que passar no teste. A salvação mediante o sangue na cruz custou o sangue de Cristo. Não é de graça, é pela graça. As pessoas confundem graça com de graça. Tudo tem um preço. O preço chama obediência. O desobediente não vai alcançar a graça. Por isso que nós dizemos que a Torá é o corrimão e Yeshua é o caminho. Mas a Torá é o corrimão. Você vai andar por Yeshua, que é o caminho, a verdade, a vida, a salvação. Mas a Torá, ela serve somente de corrimão, para você não cair nem para a direita, nem para a esquerda, para estar sempre protegido. E o que está dizendo aqui? Por quê? Por que isso acontece? É um mistério de Deus. Mas olha só que ninguém está livre disso. Por quê? Porque também o Messias sofreu, e Yeshua sofreu a favor de vocês. Agora diga para mim, qual o pecado que Yeshua cometeu? Quantas vezes ele blasfemou contra Deus? Nunca. Um justo, um tzadik, um homem que nunca provou o pecado, padeceu, recebeu chibatada nas costas, com pontas de osso na ponta do chicote, ossos que cortavam-lhe, dilaceravam-lhe a carne. Foi-lhe colocado uma coroa de espinhos, espinhos do deserto, espinhos sequíssimos que entram rasgando o crânio. Foi pendurado no madeiro e traspassado com pontas de ferro, com pregos, nos punhos e nos pés. Zombam dele e colocam vinagre na sua boca. E um soldado pega e lhe fere do lado com uma espada, uma lança. Justo, um justo, padeceu dores, humilhações, mas em nenhum momento ele reclamou, suportou até o fim. O que aconteceu com ele? Deus olhou para Yeshua e levou isso com favor. O seu pecado é que estava sobre ele, a sua culpa, a minha culpa é que estava sobre ele. Se ele como justo padeceu, nós também padecemos, nós também sofremos. Agora olha lá, a favor de vocês ele morreu, deixando o exemplo para que sigam os passos dele. O que é seguir os passos dele? Está difícil? Está sendo afrontado? Está doendo? Está sendo perseguido? Está sendo injuriado? Aguenta, suporta, glorifica, louva a Deus. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi encontrado em seus lábios. E vamos terminar aqui. Por que sofre o justo? Olha lá. Quando você compra um carro, uma moto, uma geladeira, um micro-ondas,
Não vem um manual do fabricante? Então eu montei um manualzinho do fabricante aqui, ó. Para você entender o seguinte. Qual que é o nosso manual do fabricante? Olha na Torá que lá explica tudo, onde que dá manutenção, onde que dá defeito, onde é que troca o carburador, onde é que troca o motor de arranque, tudo está escrito lá no manual. Lá você vai ver todos os defeitos do mecanismo humano, todos os defeitos dessa máquina aqui está escrito lá. Está lá, no manual do fabricante. Agora, a resposta, por que sofre o justo? Deus, olha que lindo, os rabinos dizem o seguinte: Deus lidará com rigor com as pessoas boas. A frase não tinha que ser: Deus lidará com rigor com as pessoas más. Olha como Deus, o que Deus falou para Samuel, o profeta, quando ele foi na casa de Shai? Chega o profeta Samuel na casa de Jessé. Quando ele entra dentro da casa, que o povo da cidade, quando viu o profeta chegando, já tremeu. Correram até o profeta e ele carregando uma vaca. O profeta carregando uma vaca aqui, ó. O cidadão da cidade olha para o profeta Samuel carregando uma vaca, ele falou: estamos perdidos. Correram até o profeta e disseram a seguinte frase: veio em paz? Ele disse: vim em paz. Porque o profeta chegar para uma visita era de tremer os alicerces. Puxando uma vaca, ele falou: a coisa está perdida para o nosso lado, a vaca está indo para o brejo. Mas aquela vaca era para o sacrifício a Hashem. Ela ia para um outro lugar muito melhor. Então Deus lidará com rigor com as pessoas boas. Concluindo a visão do profeta Samuel, quando ele entra dentro da casa de Shai, de Jessé, o primeiro homem, o primeiro jovem que vem frente a frente com o profeta, o primeiro filho que aparece, era o mais forte, o gladiador da casa, que trabalhava no fronte da guerra, no fronte do exército de Israel. Chega o maior, o mais forte, o mais bonito, para receber o profeta. Quando o profeta pisa dentro da casa de Shai, olha para aquele homem daquele tamanho, naquela perfeição, forte. O profeta diz assim para si mesmo: eis aí, meus olhos estão contemplando o rei de Israel. Adonai diz assim para o profeta: Samuel, Deus não vê como vê o homem. Não é esse, meu filho. Teus olhos estão te enganando. Oi, esse conceito rabínico é a mesma coisa da visão de Samuel. Não deixe que seus olhos te equivoquem, te enganem. Deus não vê como vê o homem. Deus prova, lida com rigor, testa, esmaga o justo. Olha o que diz o rabino: Deus lidará com rigor com as pessoas boas, para que seus pecados sejam expiados neste mundo. Você não pode partir para a eternidade devendo nenhum só pecado. Tem que acertar todos eles aqui. Você não pode partir devendo. O justo tem que partir perfeito, com a conta zerada. Porque lá não haverá ranger de dentes, tristeza, choro, nem pranto. Então Deus não vai cobrar do tzadik,
não vai cobrar do justo na eternidade, Ele vai cobrar aqui enquanto você vive. Então quando as provações, quando o fogo vier sobre a tua vida, quando estiver ardendo, quando estiver difícil, quando as provas foram difíceis, você diga: eu vencerei essa batalha, eu passarei por essa prova, porque me aguarda o justo juiz. Amém? E aí diz isso aí aqui, os rabinos: assim você pode partir para o Olam Rabá, a vida vindoura, o mundo vindouro, com a dívida liquidada. Agora o ímpio pode roubar, matar, assassinar, estuprar, ele pode dar o golpe, dar o calote, ele pode bagunçar o tanto que ele quiser, porque assim que ele descer para a sepultura, ele vai começar a pagar. A eternidade dele vai ser pagando aquilo que ele cometeu. E aí vem uma questão que ninguém perguntou, mas você poderia pensar mais tarde, eu não vou deixar você levar isso para casa. E o que isso tem a ver com o rico prosperar? Os rabinos ensinam o seguinte: Deus permite o ímpio prosperar, porque quando chegar na eternidade, o ímpio vai lamentar lá no abismo, e alguém vai dizer para ele: você teve além do que você mereceu. Você recebeu em vida, sendo ímpio, toda bondade, toda alegria, todo dinheiro. Você curtiu tudo que você pôde. Você não tem do que reclamar. É forte. Com força. Então, resumindo, a riqueza aparente dele vai lhe custar muito caro. Fui claro? A riqueza aparente dele, a material, essa que você está vendo, vai lhe custar muito caro na eternidade. Em contrapartida, todo o seu sofrimento, a sua angústia, vai lhe trazer muita alegria na eternidade. Você não terá mais pranto, nunca mais uma lágrima escorrerá dos seus olhos. Baruch Hashem. É lindo? E Salmos 34:19, nós terminamos aqui. O justo sofre muitos males, mas Hashem Adonai o resgata de todos eles. Baruch Hashem. É lindo? Amém. Nós sofremos sim, padecemos sim, é difícil sim, somos perseguidos, injuriados e odiados sim, mas a recompensa que nos espera é incomparável. Amém? Eterno de Israel, Deus Todo-Poderoso, aqui está a tua casa, o teu povo, essa Kahal, essa congregação que te serve, que vem aqui aprender de ti, ouvir a tua palavra. Eu clamo a sua misericórdia, Pai, que ainda que tenhamos que passar pelo fogo, ainda que tenhamos que passar pela prova, ainda que tenhamos que passar pelo teste, mas nós suplicamos o seu amor, a sua misericórdia, e que a tua bondade esteja do nosso lado, para que suportemos as provas deste mundo. Em o nome de Yeshua HaMashiach, eu quero declarar toda sorte de bênção sobre esta casa. Baruch Hashem. Amém, 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 amém.